Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar lendo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 6, versículo 10. E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos aqui mais uma vez na casa da nossa irmã Samara, nosso irmão Daniel, e é com grande alegria que nós estamos aqui, nesse cenário maravilhoso. Eu estou até aqui me sentindo bem à vontade, eu estou aqui com meus amiguinhos aqui, os 7 anões e a Branca de Neve, e é um motivo de grande alegria nós estarmos aqui. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: estende a tua mão. Estende a tua mão. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus falou para aquele homem que tinha a sua mão direita ressequida ou atrofiada. Estenda a tua mão. Essa palavra é para você que está aflito, angustiado e deprimido. Estenda a tua mão. Isso me faz lembrar um homem chamado Károly Takacs. Károly Takacs era membro do exército húngaro e ele era um atirador de elite e um atirador esportivo e se preparava para disputar uma Olimpíada. Todavia, ele, em um exercício militar, ele toma uma granada que explode na sua mão direita. Sendo ele destro, ele perde a sua mão boa. Mas ele não desistiu do seu sonho. Ele não desistiu de disputar uma Olimpíada. O que ele fez? Depois de perder a sua mão direita, ele começou a treinar com a sua mão esquerda. E voltou a atirar com a mão que não era boa, mas era a mão que lhe restara. E então, 10 anos depois de perder a mão direita, ele vai para a Olimpíada de Londres, 1948. E ele, com a mão esquerda já adestrada, ele ganha a sua primeira medalha de ouro. Tiro rápido, 25 metros. Depois, ele, nas Olimpíadas seguintes, em Helsinki, 1952, ele ganha a sua segunda medalha de ouro, se tornando o primeiro atirador na modalidade a ganhar 2 medalhas de ouro. Um grande herói olímpico que não desistiu do seu sonho. Ele perdeu a sua mão direita, mas ele conseguiu vencer e realizar o seu sonho. Estenda a tua mão. Você que não perdeu a sua mão, tem a sua mão boa, estenda a sua mão. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, para quem Jesus Cristo pediu para que a sua mão fosse estendida? Para quem Jesus Cristo deu essa ordem, estenda a tua mão? Foi para um homem que tinha um grande problema. Ele tinha a sua mão direita atrofiada. Naquele tempo não havia pensão do INSS. Ele era considerado um cidadão deficiente, um cidadão com problema, não podia ganhar o seu pão de cada dia e tinha lá a sua mão atrofiada. Esse era o problema daquele homem. É certo que você talvez ou provavelmente não tenha o mesmo problema daquele homem que tinha uma das mãos ressequidas. Mas você tem outros problemas. Nós estamos vivendo uma crise no nosso país. Uma crise de saúde com essa pandemia, uma crise econômica. E nós vivemos também uma crise moral, porque antes mesmo dessa pandemia já existia um grave problema moral e muito mais espiritual no meio do povo brasileiro. E vem essa crise para agravar mais. E essa palavra para você que está vendo tudo atrofiado na sua vida. As coisas não andam, as coisas não caminham.
A palavra de Deus diz para você: estenda a tua mão. Estenda a tua mão. Você que vive um grave problema. Você que está sendo acometido por um problema financeiro. Quem é que não está passando por um problema financeiro na vida? Certamente todos nós. Mas estenda a tua mão. Estenda a tua mão. Já estamos há 4 meses dessa adversidade. E nada caminha. Parece que está tudo atrofiado, tudo parado na vida financeira. Mas às vezes você precisa também de a solução para um problema ser um problema familiar. Nós temos família, e quem é que não passa por problemas familiares na sua própria vida? Se você tem um problema familiar, problema com a esposa, problema com o marido, problema com os filhos, estenda a tua mão. Às vezes o seu problema também é um problema de saúde. Não só por causa desse problema de coronavírus, mas você às vezes tem outro problema de saúde. Antes mesmo dessa pandemia já havia hospitais lotados e as pessoas continuam também padecendo de outros males. Tudo vem a agravar. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está sofrendo, qual a sua adversidade, mas eu sei que Jesus Cristo está dizendo para você: estenda a tua mão, independentemente do problema que você está enfrentando. Estenda a tua mão, você que está buscando uma solução para o seu problema. É o que nós observamos na vida daquele homem cuja mão era ressequida. Ele tinha o seu problema, a sua mão estava atrofiada, mas ele estava lá na sinagoga, ele estava buscando, ele estava ali para buscar a cura, para buscar solução para o seu problema em Deus. Ele estava na sinagoga. Por que ele estava na sinagoga? Porque ele ainda confiava no Senhor, porque ele ainda acreditava que o seu problema poderia ser solucionado. Por isso ele estava buscando. E ele não se conformava com o seu problema. E é isso que nós temos que fazer. Estenda a tua mão. Se você ainda não se rendeu, não entregou os seus pontos, ainda não desistiu do seu sonho, ainda não desistiu de vencer, você que está com inúmeros problemas, está vendo tudo atrofiado na sua vida, tudo parado na sua vida, saiba de uma coisa: não desista, mas busque. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor. Não desista. É o que fazia aquele homem. Por isso ele estava na sinagoga. E ele estava no lugar certo, porque ele estava buscando Deus. Porque muitas vezes, nós que ainda alimentamos um sonho, nós queremos ver também os nossos problemas solucionados, nós buscamos, mas buscamos lá um guru, ou um político, ou seja quem for. Você não tem que procurar o homem, você tem que procurar Deus, porque maldito é o homem que confia no homem, bendito é o homem que confia no Senhor. Se você quer ver o seu problema resolvido, vá à sinagoga, busque ao Senhor, clama, e Deus vai responder. Busque, estenda a tua mão. Quem é que mandou aquele homem estender a mão? Jesus. E por que Jesus mandou aquele homem estender a sua mão? Porque Jesus também entrou na sinagoga, diz o texto. Jesus estava na sinagoga. Jesus estava aonde aquele homem estava. Jesus estava diante daquele que estava com problema. E é isso que nós vamos observar. Nós vemos que Jesus Cristo é o Emmanuel, o Deus conosco, e Ele está sempre presente. A própria palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele nunca nos abandona. O próprio Deus, que habita no alto e santo lugar, mas também habita junto ao contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e o espírito do contrito. A Bíblia fala: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e compungido. Sim, o Senhor está perto. O profeta Sofonias, repito eu, diz que o Senhor está no meio de nós, Senhor que salva, Senhor que restaura, Senhor que nos enche de alegria e de amor.
Jesus estava na sinagoga, e Jesus é aquele que está junto ao abatido, junto ao contrito. Eu não sei que problema você está enfrentando, eu não sei o que está atrofiado na sua vida, mas saiba de uma coisa, estenda a tua mão, porque Jesus está perto de você. Jesus está na sinagoga, Jesus está passando. Aproveite a oportunidade. Aquele homem, ele viu Jesus. E nós, com os olhos da fé, podemos ver Jesus, que Jesus está próximo, que Jesus está perto, o Jesus que é o médico dos médicos, o Jesus que é o nosso advogado, o Jesus que é aquele que restaura as nossas vidas. Estenda a tua mão, porque Jesus está perto. Estenda a tua mão. Jesus, antes de dizer para aquele homem, estenda a tua mão, ele vai dizer, venha para o meio. Venha para o meio. Você, antes de estender a mão, você tem que fazer parte do meio. Quando Jesus manda aquele homem ir para o meio, o que Jesus Cristo quer mostrar a ele? Jesus quer dizer para ele, olha, você está na sinagoga, mas você ainda não faz parte do meio. Venha para o meio. Será que você já faz parte do povo de Deus? Será que você já está no meio do povo de Deus? Às vezes você conhece Jesus de ouvir falar, mas você ainda não tem uma experiência com Jesus. Por isso, se você ouvir a sua voz, não endureça o teu coração, mas atenda ao chamado dele. Vá para o meio, faça parte desse meio. E esse meio é a multidão que segue Jesus. Esse meio é o povo de Deus. Esse meio são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Você vai dizer, para fazer parte desse meio, o que é necessário? Eu dar o dízimo? Eu ser membro de uma igreja, seja ela qual for? Eu devo fazer multidões de sacrifícios? Não. Basta você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não fez. Se você ainda não faz parte do meio, você pode aceitar Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e se com o coração creres que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. Você quer ser salvo? Você quer ser abençoado? Então, aceite Jesus. Creia de todo o coração nesse Jesus maravilhoso e você vai fazer parte do meio da multidão que segue Jesus em direção à vitória, em direção à vida eterna. Aquele homem recebeu de Jesus esse recado, vem para o meio. E você também precisa fazer parte desse meio, o povo que invoca o Deus verdadeiro. Outra coisa que nós vamos observar, aquele homem recebeu essa ordem de Jesus, estenda a tua mão. De quem ele recebeu? De Jesus. E quem é Jesus? Jesus é aquele que não tem dia, não tem hora, não tem circunstância para ele. Toda hora é hora, todo momento é momento. Para ir até Jesus, você não precisa marcar hora, você não precisa esperar na fila. É o que nós observamos. Quando Jesus Cristo entrou na sinagoga, que dia era? Era sábado. E de acordo com a tradição, de acordo com os costumes, ele não podia curar. Há um mandamento, é verdade, na palavra de Deus, em Êxodo 20, que fala a respeito do descanso no dia do Senhor. Mas não significa que nesse dia o bem não possa ser feito. Não significa que Jesus não possa curar, não possa agir, não possa restaurar. Porque Jesus é o Jesus de todos os dias, é o Jesus de todas as horas. Você pode clamar a Jesus qualquer hora do dia e da noite, ele estará pronto para te ouvir, pronto para te socorrer, pronto para te acudir. É o que nós observamos. Quando Jesus entra na sinagoga, aqueles escribas e fariseus começaram a questioná-lo. Olha, ele cura dia de sábado. Jesus Cristo não estava nem aí para eles. E também aquele homem não deixou de estender a sua mão, independentemente das críticas lá dos fariseus. E hoje, se a gente observar, nós vamos ver lá
Quando Jesus nos manda estender a mão, muita gente está falando para ele, deixa desse Jesus, esse Jesus não cura nada. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nós estamos vendo tantos fariseus modernos, aqueles que ficam aí dando recadinho, espalhando fake news, tentando desanimar. Não desanime, mas estenda a tua mão. Não desista do teu sonho. Quanta gente está falando para você, você tem a mão atrofiada, seus problemas são maiores que você não vai dar conta, você não vai vencer. Não liga para essas pessoas não, porque Jesus está sempre pronto para te socorrer. Jesus Cristo está sempre pronto para te atender. Estenda a tua mão, que para Jesus não existe hora nem dia. Estenda a tua mão em sinal de obediência. É o que nós observamos na vida daquele homem. Ele estendeu a sua mão. Por que ele estendeu a sua mão? Porque Jesus mandou. Por que ele se levantou, foi para o meio e estendeu a sua mão? Porque todas essas foram ordens do Senhor Jesus. E essa palavra para você. Essa palavra para você que está caído, prostrado, deprimido por causa dos seus problemas. Jesus Cristo está dizendo para você, levanta! Essa palavra para você que não tem um caminho a seguir, não sabe para onde vai, não sabe como solucionar os seus problemas. Jesus Cristo está dizendo, vem para o meio, faça parte desse meio. E Jesus também está dizendo para você, estenda a tua mão. Estenda a tua mão, irmão. Estenda a tua mão para Jesus. Jesus está dizendo para você, estenda a tua mão. Aquele homem estendeu a sua mão. Em primeiro lugar, foi um sinal de obediência. Ele obedeceu a palavra de Jesus. E você tem que obedecer a palavra. Não basta ler, não basta ouvir, você tem que praticar e obedecer o que está escrito na palavra. E a palavra de Deus para você é essa, estenda a tua mão. A palavra de Deus para você é, esteja no meio do povo de Deus. A palavra de Deus para você é, levanta, você que está caído. Vá até Jesus. Obediência também é resultado de fé. Aquele homem só obedeceu porque ele creu. Ele acreditou que independentemente do tamanho do seu problema, olha que o seu problema era grave. Até hoje tem muita gente com a mão atrofiada. Imagina naquele tempo que não havia quase medicina. O problema dele era impossível de ser solucionado, mas ele acreditou que Jesus era maior do que o seu problema. E ele estendeu a mão. E ele obedeceu. Sabe por que muitas vezes nós não obedecemos? Porque nós não cremos. Falta-nos fé. Jesus Cristo repreendeu os seus discípulos dizendo, homens de pequena fé. Mas se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos transportar montanhas, nós vamos ter o nosso problema restaurado, solucionado, nós vamos ter a nossa vida restaurada. E você que está tudo parado da tua vida, creia, acredite que Jesus vai resolver o seu problema. E finalmente, ele estendeu a sua mão e a sua mão foi restaurada. Olha que bênção, olha que maravilha. Ao estender a sua mão é restaurada. Aquele homem que sofrera tanto tempo com aquela mão. Uma deficiência tão grave, mas Jesus imediatamente curou, resolveu o seu problema, restaurou. Há algo que precisa ser restaurado na sua vida? Eu não sei. A palavra de Deus diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E o salmista vai dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que precisa ser restaurado na sua vida? O que está atrofiado? O que não vai para frente? O que está parado? Deixa Jesus pôr a mão. Deixa Jesus restaurar. Deixa Jesus fazer a obra, assim como ele fez na vida daquele homem. Deixa Jesus restaurar. E Jesus vai restaurar. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Estenda a tua mão. Você que está com inúmeros problemas. E Jesus vai restaurar. Vai restaurar a sua vida familiar, a sua vida econômica, a sua vida espiritual e
vai restaurar a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, mas estenda a tua mão para Jesus e você não vai se arrepender, porque Ele quer restaurar a sua vida. Amém?